Olá, pessoal. Estamos aqui novamente com mais um Liftcast, falando sobre vários assuntos, sobre temas atuais. E hoje nós trouxemos um assunto, na verdade não é um tema, né? Mas é um assunto sobre uma associação, sobre um local maravilhoso que traz muitos benefícios para a cidade aí onde nós moramos, que é a Associação Mãezinha do Céu. E eu tenho muita honra, muito orgulho de falar que eu estou na Mãezinha, com a Mãezinha, para a Mãezinha, há 20 anos praticamente. E realmente o trabalho que se faz lá é incrível. E para que nós possamos conversar um pouco sobre o propósito da Mãezinha do Céu, por que a associação existe, a importância de nós olharmos para a nossa sociedade enquanto empreendedores de uma forma diferente, com um olhar construtivo, com um olhar de transformação. Então, é esse olhar que a gente precisa lançar cada vez mais ao nosso redor, no ambiente onde nós estamos inseridos. E a Mãezinha do Céu faz isso brilhantemente há muitos anos. E hoje, obviamente, teria que estar aqui o nosso querido fundador, Clelvis. Fundou a Mãezinha do Céu, hoje é coordenador da associação e atual presidente, a Nádia. Você já está no segundo mandato. Então, sejam bem-vindos, seja bem-vindo, Clelvis, seja bem-vinda, Nádia. Para nós é uma honra também poder estar aqui e perceber, Keila, que esse trabalho que você está desenvolvendo agora tem também nos elevado a um outro nível de pensamento, né? Até para trazer para dentro da casa e mostrar que é possível tudo aquilo que a gente sonha realizar. Então, a Mãezinha do Céu, eu vejo que ela nasceu com essa pegada. A gente iniciou e foi desenvolvendo também com os processos. O processo de cada vida, diante das dificuldades, eu acho que ela também nos foi preparando para esse momento onde a gente está, porque a gente não tinha noção de onde ia chegar, mas despertou em nós, dentro da realidade, do amor que eu recebi quando eu estava numa condição bem difícil, que me fez eu mudar. E hoje a gente só estende esse olhar lá dentro. E isso tem feito a diferença, porque eu creio que a gente tem usado uma das forças maiores que existe no planeta, né? Que é o amor. Que é o amor. Né? E a gente decide amar. Então a gente recebe crianças com inúmeras situações e realidades. E a gente decide fazer a diferença na vida dela, não olhando para todo o diagnóstico que ela chega, olhando para ela. Possibilidade de mudança. Então, assim, alguns já vêm com carinho, dizendo. E a gente só olha e fala, cara, não, é possível mudar. E em dias a gente vê a diferença. Né? Pela forma que é trabalhado, pelo respeito que tem, pelo outro. E isso tem feito a gente desenvolver e crescer também. Que bom, hein, Cléo? Parabéns aí pelo teu trabalho, pela tua iniciativa, na verdade. Porque se não fosse a tua vontade, a tua iniciativa, a tua persistência, com certeza a Mãezinha não teria chegado onde chegou. E a Nádia também está há quanto tempo lá já, Nádia? Sabe que eu estava fazendo uma conta, obrigada. Mas eu acho que eu conheço a Keila já há mais de 20 anos. Eu vi as fotos. Flashback. E eles demoraram para convidar a gente para participar da vez. Que o crivo é muito grande, assim, né, Cláudia? A gente precisa... Eu sei como é que é. Mas faz tempo já. Faz tempo, né? E a gente acabou se conhecendo já todos esses anos aí. E vocês faziam parte da Mãezinha do Céu. E eu lembro que a gente participava dos eventos e como convidado, né? Sim. E o Marco, que é meu marido, falava assim, como é que a gente faz para participar dessa... A gente também queria trabalhar, né? A gente nem conhecia o Clelvis, né? E a primeira vez que convidaram o Marco foi para descarregar um caminhão de areia lá no Começou bem. Vamos ver se ele passa nesse teste. Aí pode entrar. Aí pode entrar, né? Então, já tem quase 13 anos, mais ou menos, que a gente participa. Tudo isso já? Você acredita? Nossa. Esses dias ela falou do flashback, porque eu achei umas fotos muito antigas nossas, eu mandei para ela, falei, direto do túnel do tempo. Essa foi fundo mesmo. Mas a Mãezinha do Céu é uma entidade, para quem não conhece, que existe há 23 anos. 23 anos já, foi fundada pelo Clelvis. E é uma entidade que atende crianças, adolescentes de um bairro aqui da nossa cidade, da cidade de Sorriso, no Mato Grosso.
e faz um trabalho não assistencial, mas um trabalho de preparação desses jovens, de crianças, de adolescentes, tirando essas crianças, né, da rua, de uma situação mais difícil, e preparando essas crianças, esses adolescentes para a vida. Então, por que eu chamei a mãezinha? Lógico, a mãezinha mora no nosso coração, acho que ela só vai sair de lá o dia que expulsarem a gente de lá. Mas porque eu acredito, a Lift acredita na transformação do mundo através da educação. E é o que a Mãezinha do Céu faz hoje com aquelas crianças, 140 por sinal, né? 140, 150 crianças atendidas diariamente na entidade. E estão lá justamente por isso, porque todos nós acreditamos nessa transformação através da educação, através do amor, como o Cleuvis falou, e preparar essas crianças para a vida, para o mercado de trabalho, assim como muitos já estão, né, inseridos nesse mercado de trabalho. Hoje a gente está rompendo um pouquinho mais essa barreira, né? Sim. É isso que eu quero que vocês falem hoje. Iniciou no bairro Jardim Amazônia, e especificamente lá, né? Porém, a gente já está atendendo outros bairros, né? E a demanda é muito grande. Hoje até eu estava olhando fila de espera, né? A gente tem fila de espera, por mais que existe uma rotatividade, porque acabam as famílias saindo do bairro, né? E a gente mantém a criança ou adolescente porque do mesmo jeito, né? Porque tem uma dificuldade da família, né? Precisa trabalhar. Com quem que vão ficar essas crianças? E não é creche, né? Isso tem que deixar bem claro, né? Não. Ela a gente até viu esses dias um outro nome, né? Um serviço de convivência. Sim. E é no contraturno escolar. Então, a criança tem que estar matriculada, né? Tem todo um critério. Quando a família chega lá, ela passa por uma entrevista com assistente social, psicólogo, né? A escola é muito parceira nossa, né? A gente trabalha em conjunto. E um dos objetivos principais é a família, né? Então, não tem como. A gente faz uma entrevista ali e atrela todo mundo. Sim, né? Que é a base, né? São os pilares. E a gente está hoje passando de 140, que 140 ainda era o número antigo, vamos dizer assim, né? E já está ultrapassando. Porque fora esses 140, a gente trabalha com um projeto junto com a assistência social do município, que a gente atende mais adolescentes daí em torno do bairro ali, para colocá-los no mercado de trabalho. Então, assim... E a gente foi avançando, porque hoje a gente tem um adolescente nosso que está fora do país. Então, assim, fazendo orgulho, algo né, que a gente nunca esperava. Imaginou, na né? verdade, né? Então, nunca imaginou. E por mérito, né? Sim, por mérito dele. Né? A gente já rompeu tudo aquilo que a gente imaginava. Sim. Então, Deus sempre nos surpreende. E hoje encerrou a segunda turma desse ano do Aprendiz Sorriso Legal. E dos 25 da parte da manhã, só ficou uma adolescente ainda, porque ela teve um percalço, teve que cuidar da mãe num processo, daí ela foi chamada para algumas entrevistas, mas os demais dessa parte da manhã, todos eles foram chamados para o mercado de trabalho. E hoje ela veio agradecer, e ela chorou muito, porque assim, ela se sentiu em casa. E eu até falo assim, a gente por um tempo tentou mudar o design ali. Mas eu quando eu olho para aquilo que a gente fez, tem uma parte que é nova, mas a casa é como se você estivesse entrando dentro da sua. Sim. E a gente faz valer isso daí. A gente cria um ambiente favorável para o desenvolvimento da criança. E eu vou falando para você, Keila, que você tem acompanhado nós, o sucesso que a gente tem é quando a gente abriu para a participação deles. Desde da parte de alimentação, das oficinas, comportamento no pátio. Quando eles deram sugestão, participaram do processo, ficou mais fácil, leve e participativo. Sim. Então, assim, não tem como errar. Quando você impõe e determina, muitas vezes vão fazer aquilo que você mandou. Né? Exato. Quando você abre, eles participam com sugestão, eles tem que dar certo. Porque eles eu dei opinião, né? Eles se conectam muito mais, então, né? assim, eu sempre ressalto a questão da alimentação ali, porque foi um processo que a gente chegou olhando até para quem nos doa, preocupado e respeitando as doações. A gente começou a ver as sobras de alimento. A gente começou a pesar, preparamos uma equipe, todas as crianças participaram disso. A gente começou com uma competição, daí eles começaram a questionar que era turma A, B e C, porque a gente tem um quadro de idade lá. E hoje a gente está vendo, e hoje eu tive uma reunião à tarde com eles que foi fantástico, cara, porque surgiu uma situação e a gente já tenta sanar. E a gente primeiro é eles.
né? Porque eles são o coração ali da casa. Eles são a razão Sim, da mãezinha né? existir, Então, né? assim, e tudo, a gente muitas vezes, quando vê um pai trazendo um filho e muitas vezes até discriminando ele, a gente sempre tenta tirar ele daquele foco e dizer pro pai, a frequência é tua, ele segue teus passos, o exemplo é você. E alguns falam, mas eu tenho 4, 5 filhos. Cara, a escolha foi tua. A associação é uma associação de apoio, mas a responsabilidade é tua. Nós estamos aqui para te ajudar, mas 100% é tua responsabilidade. Sim. Nós vamos dar toda a condição, mas você tem que fazer a tua parte. Então, assim, e você participa e tem dado um norte para a comunidade, porque também foi um processo de evolução. Porque eu vim de uma realidade extrema e fui para outra, e aí eu vivi os dois extremos ali. Eu né? vivi uma situação de descaso com todo o ser, até comigo mesmo, e depois eu fui para um nível de fé que me deixou também paranoico. Então eu achava que tudo era o demônio. E daí a gente foi vendo dentro desse processo que precisava de um equilíbrio ali dentro da casa, porque eu também tive que chegar num equilíbrio. E daí quando você trouxe a questão da gestão financeira familiar para a família, cara, a gente viu que só o amor não basta. Sim. Você precisa de algo muito mais, de controle, de planejamento, de limites. E daí a gente foi vendo o quanto exatamente. que isso foi agregando. Quando a gente montou o grupo das famílias, que é a prioridade, o filho está bem em casa, não dentro da mãezinha do céu, está errado. Porque a gente vê alguns que chegam lá e não querem voltar para casa. Então a gente vê que o termômetro lá está. Daí a gente chama essas famílias, coloca num grupo. E as coisas que para nós era normal, já dentro dessa condição que eu vivo hoje, a gente foi vendo o extraordinário, que a gente termina cada grupo com uma mesa e é servido para eles um banquete. Sim, uma comida simples, mas é um banquete, porque alguém te serve. E alguns, nesse momento, a gente viu o sentimento de emoção e satisfação. Porque daí a gente falou, o que está acontecendo? É simples. Todo dia a gente faz isso com o teu filho. Sim. A gente nunca comeu numa mesa. Então, assim, nunca São comeu coisas numa que muitas mesa. vezes parecem tão simples para nós, né? Tão óbvias, tão... Sim. E daí a gente foi percebendo, né? Keila, que se eu não como numa mesa, eu não troco esse olhar. Que exemplo que eu estou dando pro meu filho? E que convivência que eu estou Cara, tendo. então assim, daí a gente foi vendo que precisava ter algo muito mais. E a gente investiu pesado nisso daí. Daí a gente trabalha todo um comportamento, né? Desde emoções, sentimentos, violência doméstica. A gente vê que cada dia que passa as coisas estão tomando um nível de proporção muito grande. E sempre a vítima vai ser a criança. Se você não ressignificar todos os traumas, a mãe ele vai reproduzir na próxima família. Com certeza. Né? Então, as consequências sempre é um... E é importante, né, pegando o gancho, que o comportamento, o nosso comportamento, ele é moldado também pelo ambiente que nós vivemos. Então, o ambiente onde eu estou inserido não é só a escola, uma mãezinha do céu, mas principalmente dentro do nosso lar. Sim. E é isso que eu acho mais incrível da mãezinha, como você falou, a evolução nesse sentido. O olhar hoje é para a família, como a Nádia falou. Não é porque a criança é fruto da família. É dali que ela vai seguir o exemplo. Então, não adianta, é o que eu falo muito das escolas também hoje. Não é chegar lá e pegar a criança e trabalhar a criança. É um contexto muito maior. Então, a mãezinha hoje está fazendo isso cada vez mais e a gente vê, né, o resultado. Eu falo pro Cléo que tudo lá na Mãezinha do Céu é uma oficina. A gente não tem a pressão, né, de estar cumprindo cargas horárias ou, de repente, uma matéria. Não é uma escola, né? Sim, a gente tem escola da vida. É uma escola da vida, né? A gente tem essa liberdade. Sim. Então, por exemplo, a gente olhando eles entrar na fila para se servir no buffet, né? Que antigamente não existia isso. Eles eram servidos, né? Hoje eles se servem. Eles se servem. Então, assim, aí a gente questionava eles das sobras, mas eles falaram, mas não é a gente que coloca no prato. Então, a gente precisava entender isso. Sim. Agora, eles que colocam no prato. Então, eles têm que aprender que o tanto que eles colocarem no prato tem que ser o suficiente, né? Mas a gente fala, a oficina é além disso. Não é só o que eles vão comer, né? E aí, uma palavra que vem batendo muito, assim, né, esses dias é o equilíbrio. Porque tudo é o equilíbrio. E a gente percebe, quando eles chegam na fila, tem um equilíbrio do ambiente, né? A fila flui, ninguém entra na frente do outro. Totalmente, porque são crianças, a gente sabe que é assim que funciona, né? Quando o negócio está meio desequilibrado, a gente já vê que
né? Sim. Um já quer ultrapassar e eu E esse pego um equilíbrio pedaço vem da maior. onde, né? Então. Primeiro. E aí, agora você falando disso, né? A gente trabalha muito isso com aquele, com a Lift, Sim. que a gente fala da família, porém, existe uma outra família chamada colaboradores da Mãezinha do Céu. Exatamente. Né? Que estão convivendo com essas crianças O tempo inteiro, diariamente, né? E elas também são um exemplo. Sem Elas também têm que dúvida. ter o equilíbrio, né? Então, o treinamento com essa galera é fundamental. E a Sim. gente tem planos aí, né? Né? Para Com 2024 certeza. e tal. Muitos. E hoje a gente conversando sobre essa parte da nutrição, porque a gente tem até estagiário de nutrição agora, coisa que a gente não tinha antes, né? E qual é o equilíbrio? Porque na nossa missão, a gente sabe que é estar lá, alimentar, né? Sim. Alimentar criança e adolescente. Eu ia pedir para vocês falarem a missão. Vocês lembram de alimentar cabeça? crianças Sim. e adolescentes E adultos com experiência de amor e carinho para serem agentes de mudança da na sociedade. Que chique. Bate aí. Nós A gente estamos- vive isso daí. Ficou bonito. Só que aí, né, eu falo assim, não é só alimentar, porque Não. quando a gente vai na raiz do nome, né, é nutrir, É nutrir. Exato. que é além, né? Que vai muito E além. aí, quando você fala com uma nutricionista, ela tá ligada em outras coisas. Sim. Então, assim, a gente tem que ter o equilíbrio. Eles podem se servir, a alimentação ali é super equilibrada. Eles têm, chegam lá, tem café da manhã. Esqueci de de falar que a manhã. Nádia, além de presidente, é também nutricionista. Nutricionista da manhã. Né? Tá de férias essa nutricionista. E médica veterinária, né? Além, né? Isso é só um detalhe. Também. E a gente fala, a alimentação é perfeita, eles têm uma variedade incrível, tem salada, tem arroz, tem feijão, porque eles chegam de manhã, tomam um café e depois eles almoçam, vão para Eu ia casa pedir para vocês almoçados. falarem sobre essa rotina. Eles comem na Comem mãezinha, lá, né? Sim. Eles chegam em casa, eles nem precisam almoçar, Sim. né? E eles vão comer à tarde na escola também, né? E aí a gente fala assim, às vezes eles chegam numa gana de querer comer, eu quero pegar mais e tal, mas a gente tem o equilíbrio, Sim. né? Antigamente, há 20 e tantos anos atrás, a gente tinha um déficit Sim. alimentar, Sim. sério. E E hoje a hoje gente já não. está trabalhando com sobrepeso, Sim. né? Então, o equilíbrio volta à tona em tudo isso daí. Volta. Né? E o equilíbrio, inclusive, vou fazer até coincidiu que eu vou fazer uma palestra sobre equilíbrio e sucesso. E o equilíbrio é isso, é corpo, mente e espírito. Então, Sim. quando, na verdade, tudo está ligado ao nosso estado emocional. Então, inclusive o comer demais, o comer de menos, é porque algo dentro de nós está em desequilíbrio. Sim. E aí a gente precisa achar uma... Tá pesando de algum lado. Exatamente, né? Precisa suprir aquela falta, muitas vezes, com alguma coisa. Muitos, infelizmente, suprem com drogas, com álcool, Sim. outros Sim. com comida. É. Então, por quê? Por falta de equilíbrio. Então, é perfeito esse olhar, porque quanto mais eu também estudo e procuro, mais eu percebo que esse é o desafio. A gente vai estar equilibrado 100%. Sim. Mas é nosso objetivo maior, porque quanto mais eu tiver nesse equilíbrio, mais eu vou me desenvolver, mais eu vou conseguir realizar aquilo que precisa. E como as pessoas, muitas vezes, que estão nos ouvindo, não sabem, não conhecem a mãezinha, eu queria que vocês falassem um pouco quais as oficinas, que a gente está falando muito em oficina, e nas crianças, elas ficam lá o dia inteiro, mas fazendo o quê, né? Oficinas oficiais E as não oficiais. O que hoje, quais são todas as atividades? Como a gente falou que é um preparo para a vida, para o mercado, o que se realiza com as crianças e os adolescentes? Eu vou falar assim de uma ferramenta que a gente usa, todas as oficinas que eles desenvolvem, desde a música, teatro, a pedagogia, artesanato, a horta, pedagogia. tudo, ele tem um alvo, que é fazer a gente ressignificar todos os traumas, Sim. experiências negativas e ele se sentir valorizado e Não amado. é simplesmente a oficina. Não. Então, tocar, quando você vê uma criança tocando, ela passou por vários processos. Tocar é o mais simples de tudo, porque ela teve que vencer ela teve que mudar algumas coisas, ela teve que perdoar algumas coisas, porque hoje eu fiz uma pergunta para eles. Vou contar duas histórias que eu quero perguntar para vocês se é conversão ou não. Uma pessoa tinha um hábito de sempre ir nos bares, e aí ela para um tempo e começa a ir para a igreja. O que vocês acham que eu não? Hoje houve uma conversão. Eu disse, não, houve uma mudança de hábito. Porque a conversão é muito além disso que a gente
não é só mudar a frequência. Você tem que permitir que haja um equilíbrio entre corpo e mente. Minha carne sempre vai desejar o que me gera prazer, mas o espírito ele vai te dar o norte, porque assim, ó, em tudo, porque come um doce para você ver. Cara, você não quer parar. Então aí como que prazer, né? é quando eu permito que, cara, é fora da minha necessidade, eu posso comer um, cara. Por que eu tenho que comer 5? Né? Então, a gente vai trabalhando eles. E eles falam, mas eu não tinha... Porque falou que é conversão. Eu falei, não, eu fazia uma coisa, mudei. Mas hoje eu tenho me preparado muito mais para suportar algumas coisas. Algumas necessidades físicas. Então, assim, todo dia eu faço um propósito. E eu tenho lutado para manter. Né? Então, porque não é fácil. Eu vim de uma realidade de desequilíbrio. Né? Que não tinha limites, não tinha regras. E hoje eu me condiciono. Porque, assim, ó, a minha preocupação é se eu cair, quantos vão se decepcionar e vai falar, cara, né? Então, assim, há uma preocupação. Então, assim, o que a gente leva para eles? Como a Nádia falou, tudo é oficina. Vou falar de uma delas, que tem gerado uma satisfação enorme. Algumas situações de algumas crianças, os pais não conseguem fazer o aniversário do mês da criança, do ano lá. Então, todo mês tem algumas crianças que fazem aniversário. É uma festa mesmo. Mesa, com toalha, decoração. Balão. As crianças legal, né? são servidas. Né? Porque antes era fila e daí a gente percebeu que alguns, quando via o bolo e doce, eles ficavam acelerados. E aí tinha aqueles empurrão. A gente falou, cara, temos que parar com isso. Como para? Eu melhorar o ambiente. Mas eu tenho que perceber e fazer eles entender, se tem um mais ansioso, por que eu não dou a vez? Sim. Por que eu resisto também? Por que eu não sou, né? E daí a gente começou com isso, daí a gente foi vendo tanto que foi moldando o comportamento deles, as atitudes. Perfeito. Hoje eles têm uma realidade totalmente adversa. E daí o que a gente faz? A gente fotografa, porque a gente tem a decoração, fotografa os aniversários e ainda manda para a família, porque ele vai ter um histórico disso tudo na vida dele. Imagina. Então ele não vai, eu posso até falar assim, ó, cara, eu tenho uma situação aí delicada com o aniversário. O dia do meu aniversário eu nem gosto de ir na mãezinha do céu, é meu. Sim. É uma resistência que eu tenho e tem hora que eu tento até entender isso aí, mas eu vejo satisfação deles. Porque daí tem todo um processo. Eles batem foto, a gente agradece sempre com uma oração. E aí a gente fala, agora é hora de você convidar os outros para a tua festa. Tá lá, e você Já convida, e daí já. é uma satisfação, eles ficam tudo ansiosos. E tem algumas empresas que são parceiras, a gente não consegue manter festa. Sim. E tem algumas empresas que mantêm isso daí. E tem sido extraordinário. A experiência que essas pessoas têm vivido também em dar isso daí, Sim. oferecer, favorecer. Mas aí, dentro de todo esse processo, a gente também apresenta a música, apresenta todo o processo que eles vão fazendo lá. E fora disso, eles têm que, quando a gente tem, vamos supor, quer comprar alguma coisa, que a gente tem um bazar lá, eles têm que fazer uma ação. Sim. Precisa de dinheiro? Precisa. É um dinheiro social que a gente tem lá. Mas ele tem que trazer o óleo sujo lá da casa, daí a gente... Porque a gente pede para os pais e tem uma rotina louca e o cara não se preocupa com isso. Mas aí, quando o filho tem interesse no brinquedo que está lá, que esses brinquedos são envelopados, para eles comprar, só compra com dinheiro social. Para isso tem que trazer o óleo. Então, você ajuda o meio ambiente, troca, né? Recicla. favorece e eles começam a entender que para esse ambiente onde que eles vivem ser melhor, eu tenho que fazer parte dele, eu tenho que melhorar o ambiente onde que eu estou. Exatamente. Eu faço parte, eu tenho a minha parcela de responsabilidade. Então, assim, né? isso tem gerado em todos. Nós temos violão lá, 17 anos, que eles levam para casa e traz. Inteiro. Então, assim, não tem uma pichação na parede, porque eles ajudam a cuidar. A casa é deles. Né? Então, o banheiro, a gente falou, vai pôr papel, eles vão jogar. Cara, eles não jogam. Porque o ambiente, por mais que o moleque chega lá, quando ele chega, tem algumas, né, que não tem alguns hábitos, o ambiente conversa com ele, ele não consegue ser sujo num ambiente limpo. O ambiente vai moldando. Vai moldando. Então, a gente percebeu isso daí. Então, a gente sempre frisa isso daí. Eu tenho que sempre preparar os ambientes. Qual o resultado que eu quero? Tem que ter um ambiente propício. Adequado, né? Adequado. Exatamente. E isso a gente tem... Nós tivemos uma reunião agora, a última reunião com os pais, e a gente fez um momento de valorização da família. Porque para o filho estar ali, alguém se preocupou. Sim. Então, eu amei demais e entendi que talvez sozinho eu não consigo, mas tem alguém que pode me ajudar. Então,
A gente sempre olha, porque é uma confiança demais, Keila. Você tem filha, sabe dar o teu filho para outro, Com certeza. né, ficar um tempo, né? A gente fica 4, 5 horas com algumas crianças, Sim. né, e sabendo o que eu vou dar. E os pais têm percebido. Nós fizemos um momento agora que foi extremamente louco. Nós colocamos uma cadeira lá, teu pai que nos doou, numa sala, e aí eles entravam dentro da sala, ó, você foi chamado. Ué, não vai tocar hoje, professor? Não, hoje nós parou tudo para dizer o tanto que você é amado. A gente criou um ambiente, fez um momento, o Fernando que fez, e aí a gente pediu os áudios para pais. Pais que estão longe dos filhos. Nós temos uma gama de famílias lá que são do segundo relacionamento. E ele ouvia a voz do pai, é como se ele ficasse caçando, ele se emocionava, chorava. Então foi extremo. Ele saía dali, porque a gente sabe que abria uma janela. E ele ia para a psicóloga. Porque ali ele ressignificava tudo, ele perdoava, ele amava, ele entendia. Então ele percebia e daí foi louco. Porque agora, quando essas pessoas chegou, tem um menino que estava chorando na sala, né? E aí, bem pequenininho da turma, e o outro estava chorando, a menina falou, olha, ele está chorando. E aí foi o outro lá secar as lágrimas dele e abraçou. Cara, eu me emocionei, porque assim, ó... Não se emocionar, hein? Veio de uma realidade que talvez não tinha tanto isso. Mas o ambiente está favorecendo para que você sinta a dor do outro, se compadece e mude. Sim. Então, essa autoajuda de um para o outro, a gente tem se transformado. Eu sempre falo de um reino tão anunciado lá. Jesus queria que o reino dos céus acontecesse aqui, de amor, harmonia, paz, paciência e partilha. Quando você partilha algo, sempre sobra. A gente vê nas confraternizações nossas. Então, assim, isso a gente tem gerado. Mas, para isso, tem que ter uma mudança de chave. Porque, muitas vezes, a escassez, a necessidade, a falta... Eu acho que eu tenho que comer tudo, porque amanhã eu não vou ter. Sim. Então, até você trazer ele para aquele ambiente e ele tá ali você vai ter também, e dividir... Fica tranquilo, divida. Porque quando uma criança vai servir o outro, acho que ela fica até tremendo. Será que ele vai pegar todos os bombons daqui? Né? E quando você dá essa oportunidade para ele, você vê o quanto que ele desenvolve e cresce. Então, é simples atitude que muda. Eu falo que, para mim, ali é uma riqueza. E a gente percebe o quanto realmente é daí que vem a base de tudo. Sim. Uma pessoa formada hoje, nós somos frutos do quê? De anos de vivência, de experiência que começou lá no dia do nosso nascimento. Então, como que essas crianças estão sendo moldadas hoje? Até antes, né, Keila? A gente sabe que é antes, né? Sim. A gente sabe que é bem antes, né? E inclusive na barriga, sim, né, gente? As crianças sentem, né? A frequência, a energia, a vibração. E hoje a gente está no momento, olha como que como essa geração X, Y, Z, assim vai, W, né? Enfim. Mas essa geração é fruto da onde? Sim. Ela é fruto, essas crianças são frutos de algum lugar? E nós fizemos parte da construção dessa geração. E é isso que é dolorido de uma certa forma. E às vezes, muitas vezes, difícil de aceitar. Falar, cara, mas eu estou fazendo parte da construção desses adolescentes, dessas crianças que são o nosso futuro. Sim. A ideia, e é preciso que haja uma mudança, que para se manter o mundo melhor, muito melhor ainda do que está hoje, essa mudança precisa acontecer, mas vai vir da onde? Né? Eu estava até pensando nessa frase que tem atrás da nossa camiseta que fala, né? Eu faço a diferença, e a gente está pensando atualmente que eu faço diferente. Porque... É verdade, eu acho que ela é mais porque, apropriada de repente. Você né? consegue listar todas as oficinas que a gente falou agora? Sim. Né? Porque é aquela coisa quadradinha, quando a gente fala de oficina e a gente precisa prestar conta, né? Toda tem uma série, tem toda a burocracia, né? A burocracia é grande. A gente está só falando aqui da parte do amor. Eu ia falar da parte bonita, né? A Keila teve lá e eu mostrei para ela um artesanato que foi feito numa oficina dos sapatinhos lá. Sim, eu devia ter trazido o sapatinho para mostrar. Mas você hoje. precisa de ver as primeiras crianças que primeiro olhou a foto e falou, cara, não consegue fazer. Depois, quando o primeiro produziu, ele ficou louco. Porque ele olhou para aquilo e falou, cara, de arte. eu que fiz, cara. Olha isso daqui, Cléo. E eles ficam loucos, porque assim, gerou algo interno nele. Capacidade. Ele sabe que ele é capaz. Criatividade. Hoje tem um menino que entrou antes de ontem lá. E aí eu fiz uma dinâmica, até por esse momento bruto que aconteceu, do abraço entre a bruto, equipe. quando o Cléo fala, é porque é intenso, tá, gente? É intenso. Vamos esclarecer, né? Não é literal. E
e a gente se abraçou. Eu falei 2 coisas eu quero que vocês entendam nesse abraço. Quero que gere em nós uma responsabilidade maior, né? E que vocês também, porque fazer com que todos que entram ali vivam essa experiência de amor e carinho não pode ser só de um lado. Sim. Eles também têm que nos dar, né? Eles têm que devolver. Troca, né? Sim. E eu estava bastante abatido. Eu sofro com algumas coisas. E foi uma situação que sorriso hoje Sim. chora. Né? E eu fiz parar. A gente ficou mais de 10 minutos em silêncio. Porque eu queria que eles percebessem. Se eu não trabalhar agora emoções e sentimentos, amanhã é passível de eu se tornar um monstro. Com certeza. E não precisou mais nada. Houve uma comoção também. E aí só depois que a gente deu sentido no que ia fazer. Que é aquela oração que a gente faz, que nasceu ali dentro, você não vai encontrar em lugar nenhum. Inclusive, eu gostaria de encerrar, a hora que for encerrar, a gente vai encerrar com ela. E aí eu trouxe, porque daí aquele abraço não foi vago. Sim. E a gente teve sentido no que fazia. Porque ninguém consegue preencher esse vazio que ficou na vida dessa família. Mas eu entendo que a energia que a gente colocou ali, Deus sustenta. Porque eu fui amado dessa forma, num cárcere. Sim. Eu nunca imaginei que um olhar pudesse ter tanta força ao ponto de te tocar e te abraçar e fazer você quebrar tudo numa paredona, porque eu me sentia mal amado, eu tinha revolta comigo. Eu acho que toda a minha vida em si, dentro dessa realidade que eu vivia, não era fazer o mal para os outros, era fazer o mal para mim mesmo. Né? E eu saía machucando pessoas, né? E quando eu entendi isso sendo amado por um olhar dos meus filhos, foi extraordinária a minha mudança. Então, a Mãezinha do Céu eu não consigo definir. Porque eu improviso muito. Eu sinto algumas coisas. Tinha uma professora lá que estava com dificuldade. E aí eu perguntei qual a tua história para vários meninos. E eles relataram medo, insegurança, pavor, pânico, solidão. E aí quando ela falou, coincidiu hoje, ela fala que agora que ela está conectada com tudo. Porque ela tinha uma história, que ela também tinha dificuldade de Todos nós temos uma história. E quando ela se expôs, ela se sentiu mais livre, mais leve, sentiu parte do processo. Então, assim, eu falei para ela nesse dia, parece que curva de rio lá, Mãezinha do Céu. Se veio, conectou, deu certo, eu falo, cara, tem alguma coisa aí, não é por acaso. Mas o que eu falei para você esses dias, né? Eu falei para o Clóvis que eu vejo que a maior cura e a maior transformação, lógico, o intuito são as crianças, mas eu tenho certeza que somos nós, que é quem está envolvido nesse processo. Sim. E uma coisa muito importante que você falou antes e cada vez mais eu tenho percebido o quanto é importante a gente fazer aquilo que a gente vive ou já viveu. Porque isso tem todo um significado e faz um sentido diferente. É lógico que muitas vezes a gente fala sobre coisas que literalmente a gente não viveu 100%. Mas por que a Mãezinha do Céu hoje é o que é também? Você está fazendo, com o apoio de muita gente, sim, hoje, mas você iniciou aquilo por uma dor sua. Quando eu falo sobre algo que eu vivi, que aquilo tem um significado profundo e eu entendo o quanto isso pode transformar, o quanto me transformou, por isso que pode transformar outras pessoas, é totalmente diferente. Então, essa responsabilidade nossa enquanto seres humanos aqui, eu vejo que vai muito além de eu ser uma empreendedora, da Nádia ser uma empreendedora, do Clóvis, né, hoje está lá um coordenador da Mãezinha. Então, a responsabilidade de transformação é nossa, sim. Como você falou, da criança que leva o óleo lá, né, para fazer a troca por aquilo que ela quer. Então, hoje a humanidade muitos acabam querendo terceirizar responsabilidades. É o que mais a gente vê hoje. E não, né, eu percebo cada vez mais que a responsabilidade é autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis por transformar, sim, o ambiente onde nós vivemos, nos transformarmos, porque automaticamente quem está ao redor se transforma também. E a Mãezinha é essa transformação, na verdade, de quem está ali perto, né? E olha só, passou esse momento,
o menininho veio assim, eu gosto de abraçar mesmo, e ele veio e falou, ô tio, a professora falou para mim que a minha tarefa não presta e eu não valo nada. E eu agarrei ele. Falei, vem para cá, vamos ali na sala. Falei, Ana, nós precisamos mudar isso daqui. Porque aí não tem. Como que eu vou mudar isso aí? Não é só com uma fala. Ele tem que fazer experiências lá profundas para que ele acredite que tudo aquilo que foi jogado sobre ele não é verdade. Mas muitas vezes a gente acredita. Eu acreditei que eu ia ser pior do que o meu pai. E me tornei, porque era aquilo que eu alimentava na minha cabeça. Sim. Né? E aí, na hora, então assim, eu estava achando que eu estava fazendo algo para 70, 80 crianças. Não, eu estava fazendo só para uma. Para aquela criança teve sentido o que nós fez. Ele se sentiu valorizado, ele reagiu, jogou para fora e eu falei, agora é nossa responsabilidade fazer valer isso daqui. Porque a nossa missão é isso. É fazer com que eles vivam experiências de amor transformadoras mesmo. Para que amanhã na sociedade eles façam a diferença. Eles sejam os agentes transformadores. Eles sejam os agentes. Então, assim, eu fico olhando para isso e eu me corroo, porque assim, a gente vê tanta situação aí adversa que leva crianças em experiências brutais. Sim. E como é simples para você transformar, é simples para você também destruir. Com certeza. Né? É um ato, é um olhar, é um bom dia, é uma rejeição qualquer para você. Né? Acaba você. Então, e o que muda tudo é o ambiente, né? É o ambiente. É o ambiente então, assim, que está inserido. E é isso que a gente se preocupa. É fácil. Não é fácil, porque assim, ó, a pessoa vai levar um currículo lá, ela fala, eu vim para ajudar. É uma brincadeira que eu faço, mas é séria para mim. Mas eu faço a pessoa cair em si. Eu embrulho e falo, cara, não. Você assina o termo de voluntário ali, passa pela psicóloga. Não, mas não tem uma vaga aqui com salário? Não, então não é ajuda. Porque eles não precisam de ajuda, eles precisam de oportunidade. Sim, com certeza. O que você pode me oferecer para mudar essa realidade? Porque quando a gente vem achando que o outro é coitado, miserável, precisa. Não é esse o próprio. Eu olho sempre para isso. Assim, a gente tinha um conceito bem grande de a gente tem que preparar essas crianças para o mercado. Eu acho que tem mesmo. Mas quando você muda o nível de olhar para empreendedor, amanhã ele vai passar por uma empresa, mas não mais como um servidor. Ele vai como chefe, porque daí ele se preocupa com os custos. Se está aceso, ele desliga, se está sujo, ele limpa, ele passa em cima do papel, ele cata, porque a empresa, o ambiente onde ele está tem que ser melhor. Porque quanto melhor o ambiente que eu estou inserido é melhor, mais frequência de energia, dinheiro, recurso entra, eu mudo de função e agrego mais valores na minha casa também. Então, assim, é um processo que é brutal para a gente entender, porque tudo é de qualquer jeito. E a gente está vendo hoje. A rede, o celular, ele veio e ele agrega muito, ele facilitou muito a vida. Mas ele está destruindo muito. Infelizmente, né? Quando não tem limite, quando não tem regra, qual a fase que eu posso usar? E os padrões que foram criados, né? Então, hoje a gente vive num mundo onde foram criados padrões, padrões extremamente sem nexo, né? São coisas que... E aí... Pega principalmente os adolescentes. Eu vejo porque eu tenho adolescentes em casa hoje também. Sim. Então é um desafio porque eles olham. Vai ter? Exatamente. E aí se eu não tiver esse padrão de às vezes de beleza, se eu não tiver o meu rosto de um jeito, o meu corpo de outro jeito, então a gente está sendo como se fosse todo mundo colocar dentro de uma caixinha e você tem que ser daquele jeito. E isso está trazendo um dano psicológico, emocional, principalmente, sim, para as crianças e adolescentes, gigante. Porque devastador. Se eu não estiver dentro desse padrão, eu não sou aceita, porque uma das maiores necessidades nossas enquanto ser humanos é, sim, ser aceito, ser pertencente. E essa vontade de pertencimento é tão grande que a gente começa a ver as atrocidades que estão acontecendo, né? Sim. E no teu ver hoje, Nádia, você se considera transformada também pela mãezinha ou só uma agente transformadora? Eu falo assim, meu Deus, quando ele fala curva de rio... o negócio é... Fico pensando, né? Mas assim, né? Não tem como a gente não mudar. Não né? tem. E a mudança é constante, né?
até ressignificar mesmo algumas coisas, né? Porque quando a gente chega, e no meu caso, chego lá, né, na presidência e tem toda essa responsabilidade, algumas coisas você entende que está acontecendo, né? Até você assim, compreender processar né? Tudo e tal. E aí a gente começa a querer enxergar além, né? Para eu deixar esse ambiente melhor do que eu encontrei, porque é o meu lema. Objetivo, né? É esse. E assim, o ambiente é em tudo. Não é ambiente físico só, mas ambiente psicológico, espiritual, né? Equilibrado e tudo mais. A gente precisa agir de algumas maneiras. E trabalhamos com pessoas, né? Sim. E essas pessoas têm que entender no mesmo sentido que a gente está imaginando, né? Para a gente atingir esse objetivo com as crianças e adolescentes, os colaboradores têm que passar por esse E são quantos momento. hoje, colaboradores? Quase 20, né? Pra vocês terem uma ideia. É uma galera, né? Sim. E, então, a gente serve muitas refeições por dia, a gente atende muitas crianças, muitas famílias e tudo mais. Então, assim, é um volume de atividade intenso. Eu faço... eu tento me dividir, né, entre as minhas atividades. Lógico que totalmente pessoais, um trabalho voluntário, né? É um trabalho voluntário, né? Mas a gente sempre entendeu isso, né? Nós temos uma responsabilidade, além de tudo, com as crianças, com a sociedade. Com certeza. Nós representamos uma diretoria, né, que recebe recursos públicos, privados, né? Enfim, recebemos recursos e temos que administrar da melhor maneira possível, né? E aí, como fazer isso? A gente sempre entendeu, e eu falava para o Cléo, eu entendo assim, quanto melhor o lugar, quanto mais bonito, as pessoas vão entender que esse recurso está sendo bem aplicado, com certeza. Né? Eu recebo recurso, mas está sempre caindo aos pedaços. Onde que vai esse... Onde tem esse dinheiro? Sim. Né? Porque é uma preocupação. Com certeza. É um dinheiro que é administrado, um dinheiro dos outros, na verdade. Né? Então, toda essa transformação tem tudo a ver com isso, porque a gente está preocupado, né, lógico, em prestar um bom serviço. Sim. Em colocar as doações e todo o recurso que a gente recebe da melhor maneira possível, para que isso chegue até eles, né? Sim. E que não é o dinheiro. Eu não dou um dinheiro para uma pessoa para ela ser melhor, né? Mas é uma condição, é um ambiente, é uma alimentação, é tudo, é um conjunto de coisas. Mesmo. E aí, quando você entra nesse desenvolvimento aí, não tem como não estar melhor, né? Não tem como não se transformar. Não tem como não transformar, né? É uma responsabilidade que, não sei, vem do além. E é muito fácil detectar. Você está numa frequência, o cara para, um professor, ele acha que ele só está ensinando e parou de aprender, ele já deu. Então, assim, ele tem que estar todo dia aprendendo, porque todo dia tem situações adversas. Somos e seremos eternos aprendizes. Sim. Então, quando eu me coloco lá na frente e acho que o outro... Não, daí eu já perdi, porque assim, cara, é todo dia um aprendizado ali. E o pertencimento. Falo pro Cléus. Quando a gente ouve a pessoa falando assim, nós da Mãezinha do Céu, né? Sim. Você acabou de falar. Nossa, é o que eu falei, né? Porque você se sente pertencente. Sim. Né? A mesma coisa é que assim, nós somos de Sorriso, a gente é pertencente. A gente nasceu aqui? Não. Sim. Mas somos pertencentes dessa cidade, a gente quer vê-la melhor. Sim. E é assim, né? Então, a Mãezinha do Céu, a gente começa a entender isso. Você está vindo para cá, seja voluntário, colaborador, sei lá, a pessoa que passa a fazer uma visita. E ela entende que ela é pertencente àquilo, porque ela pode mudar também. Pode, com certeza, né? Ela pode contribuir de qualquer maneira. Sim. Né? A gente fala assim, meu Deus, e olha que quando chega lá, ganha tanto abraço, que não tem como não sair melhor. Esses dias nós fomos surpreendidos, né? Positivamente. Sim, né? E quase criou-se uma banda nova. Quase, gente. Olha, ficamos muito... Eu fiquei muito animada, assim. Queria, de repente, fazer umas aulas de música na Mãezinha, né? A gente sempre lança uns desafios para a diretoria. Sempre, eu percebi. E assim, até a gente fez uma visita, né? Esses dias, e com a minha família também. E tocou profundamente meus pais ali, o Tiago e Jones, nossos sócios que estavam lá também aquele dia. Então, é um convite para quem está nos ouvindo
Que, lógico, se for de sorriso, é muito mais fácil, mas saibam que a Mãezinha Pode do vir de Céu todo lugar. já recebeu visitas do Brasil inteiro, na verdade, de muitos lugares já. E para mim, ir na Mãezinha é recarregar as baterias. Realmente, eu sempre, como se fala, o simples fato de ir lá faz com que eu saia melhor do que quando eu cheguei. Sim. Então, essa troca de afeto, essa troca de carinho, ela é um alimento para quem chega. Então, se você conhece, mas você já ouviu falar, mas não conhece, aproveita, faça uma visita na Mãezinha, porque muitas vezes a gente só falando, as pessoas não têm ideia, não têm a dimensão. Um convite interessante também que eu faço, eu me propus a fazer isso agora em 2024, nós vamos levar todos os nossos colaboradores lá na Mãezinha. Então, a gente quer fazer um rodízio lá, porque é quase 100, né? Então, não dá para ir tudo de uma vez. Mas nós vamos levar todos, fazer lá, tipo, cada dia leva 10, 15, enfim. É uma experiência incrível, né? É uma experiência, quem já foi, alguns já foram esses dias lá, né? Porque nós fizemos o trabalho lá. E, então, eu faço um convite também para as empresas que estão nos ouvindo, empreendedores. Sim. Além de você, enquanto empreendedor, ir conhecer o projeto, leve pessoas, leve sua empresa, leve seus colaboradores, as pessoas à sua volta para conhecer tudo que faz parte lá dentro da Mãezinha. Porque é só vendo, para a gente sentir realmente o que vem daquelas crianças, o olhar, o abraço. E não é demagogia, né, gente? Não é. Aquilo é verdadeiro. A menininha que cantou lá a música da ovelhinha para quem? Gente do céu. Cara, ela chegou fiquei encantada. Ela pôs a mão na cintura um dia para mim e falou: "Você sabia que eu sou cantora?" Eu falei: "Não." "Então canta para mim." Cara, ela cantou aquela música da ovelhinha. Foi extraordinário. Aí ela tava lá, ela cantou na escada para eles. Cara, nossa, não, e a gente descendo a escada, o Cléo canta. Ela parou assim no meio da escada. Era o momento. Era o momento dela brilhar e a gente ficou prestando atenção. Cara, assim, a construção, o que isso vai ficar na mente daquela criança? E assim, ó, ela se sentiu realizada, Sim, mas a realização dela. O simples dela foi tão profundo Foi. que faz você tirar tudo aquilo que você traz ali como peso, que tá né? Você fala assim, eu preciso disso, eu cara. vou pra lá, às vezes eu falo assim, vocês vão me fazer chorar, não acredito. De novo. E até a gratidão, né? Então, assim, a gente vem pegando muito em cima inclusive com a nossa equipe, em treinamentos que a gente faz muito hoje também, a gente fala muito da gratidão. Então, como vocês falaram ali do equilíbrio, que é fundamental, a gratidão é muito maior. Então, eu preciso mudar um pouco. Tem hora que eu sou muito, muito carregado, assim. Eu exijo muito de mim e cobro muito dos outros, porque nem todos estão na mesma... Eu percebi antes, né? na conversa. E eu vou pra cima, assim, e tem hora que eles não estão nessa frequência. E eles ficam parados. É uma transformação para todos, assim, Cléovis. Tem hora que eu falo, cara, eu podia diminuir o tom, a Nádia já viu algumas coisas. E assim, porque eu sou intenso, eu me preocupo demais, porque sabe qual que é a situação? Eu penso assim, ó, e a gente teve os estagiários da psicologia, eu falei, a minha maior dor é assim, ó, eu saber que amanhã passou um adolescente para cá e eu deixei de enxergar o óbvio e ele se tornou lá ou cometeu alguma coisa porque a gente deixou de ver, enxergar, de assistir, de amar. E a gente não vai, né? Quando fala a gente faz parte, mas, né? Tem jeito. Não vai conseguir, enfim, controlar. Nós não temos o controle sobre isso. O único controle que nós temos é sobre as nossas atitudes, né? E quando eu falo muito isso lá na nossa empresa também. Quando nós nos deparamos com pessoas, às vezes, difíceis, ou pessoas que não fazem, né, exatamente o que a gente esperava que ela fizesse, eu sempre faço uma reflexão comigo. O que a atitude dessa pessoa está querendo também me mostrar? Em que ponto que eu ainda preciso melhorar com relação a isso? Então, assim, eu falo assuntos, se a gente fosse ficar aqui hoje, a gente fica, né, já estamos aqui quase uma hora, a gente fica aqui até meia-noite falando da Mãezinha, mas o intuito principal do nosso bate-papo hoje é justamente despertar das pessoas que estão nos ouvindo a vontade, o interesse. Eu sei que falo que a nossa cidade é uma cidade incrível, o tanto que as pessoas são solidárias, não é pouco, né? Mas eu falo que não está relacionado de forma alguma, que a gente falou até agora, só a dinheiro, a doações financeiras,
mas vai muito além disso. Então, o convite é para que você que nos ouve, que nos assiste, primeiro, repense com relação ao seu papel no mundo, a sua responsabilidade. Sim. E a nossa responsabilidade vai desde a maneira com que eu penso, porque eu estou colocando esses pensamentos, de alguma forma canalizando esses pensamentos no universo. O que eu falo, as palavras que eu profetizo também se reverberam ao redor de mim. As minhas atitudes. Então, nós somos responsáveis, sim, pelo nosso planeta, pela nossa vida, pelas pessoas ao nosso redor. Por quê? Porque tudo aquilo que eu faço, né, reflete aí nos demais também. Então, o convite é esse. Que se sintam nessa, que desperte, de repente, ainda mais essa autorresponsabilidade de fazer algo diferente por quem está pertinho de você, por conhecer a Mãezinha do Céu. Esse é o principal convite, conhecer a nossa entidade, quem está aqui na nossa cidade. E para a gente ir finalizando, eu gostaria que vocês também deixassem aí uma consideração final, para que na hora de encerrarmos, a gente vai encerrar com a oração da Mãezinha. E qual que é o recado que vocês, então, deixam, Cleuvis, Nádia, para quem nos ouve hoje, nos assiste? A gente fala nas reuniões com os pais, né? E a gente tem aumentado o quórum de pais, participantes, porque a gente sempre fala que é um desafio, com né? certeza. Eles entenderem que são parte, né? E que é importante estar lá numa reunião, de estar presente, né? E não é só a mãe, sim, é a mãe e o pai, exatamente, né? Que a gente sempre bate em cima disso, mas que nós estamos lá de mãos dadas com eles, sim. né? Então, quando eles entendem isso, porque um conjunto, é uma conjunto, parceria, né? Esses dias aconteceu uma situação, até eu falei, eu tenho que contar isso para Keila, que eu achei tão interessante, porque já foi feito os treinamentos falando sobre as finanças e tudo mais, né? E aí a professora desenvolveu o dinheiro, que tem o dinheiro que é da coleta do óleo, né? Que é a nossa parte ambiental e uma das, né? Porque tem compostagem, tem outras coisas que... Você não tem ideia, gente, o que tem. Tem bastante coisa acontecendo paralelo Sim. lá, né? E aí, todo final da semana, ela pega as tarefas lá, os desenhos, as atividades que eles fizeram. Sim. E aí ela dá um dinheiro para eles, né? E aí eles foram juntando esse dinheiro. E aí um dia ela fez um cinema. Sim. Então eles iam lá comprar o ingresso do cinema, daí tinha 2 meninas que eram do caixa, né? Que eu achei super legal. Eles não foram no cinema de verdade. Não, o cinema aconteceu lá. Dentro da Mãezinha. Porque agora a gente teve a graça de ter uma lousa digital. Eu vi. O dia que eu cheguei lá, a gente fala que, cara, a gente tem que trazer essas coisas, essas tecnologias, faz parte do mundo hoje. É o mundo que a gente está inserido, e não eles, tem jeito. Né, tiram de letra, porque até ensinam a gente como que mexe no negócio. Mas aí o cinema acontecia lá. E aí eles iam lá comprar o ingresso, como se estivessem indo no cinema. E compravam pipoca, refrigerante, e daí tinha bala e não sei o quê. E aí diz que tinha um que sempre vinha lá e comprava, e a prof falou assim, mas escuta, você não tinha tanto dinheiro assim, porque eu sei quanto que você tinha de dinheiro. Né? Porque já sabe, né? Aí ela falou assim, mas de onde que você está tirando esse dinheiro? Ué, prof, eu comprei uma cartela de chiclete, e aí eu comi um e vendi os outros. E vendia cada chiclete por R$50. Eu falei, meu Deus, isso daí foi na aula foi na aula de finanças. Como multiplicar o seu dinheiro. Como multiplicar. Então, assim, ele não tinha conseguido o dinheiro pelas tarefas. Ele deu outro jeito. Mas ele conseguiu. Então, assim, eu falo, gente, cara... É a capacidade criativa mesmo, né? E aí ela compartilhando assim, né? Eu falei, cara que legal, tem que dar parabéns, porque olha que legal. Ele foi muito inteligente. Essas coisas, assim, que acontecem no dia a dia, que a gente não tá preparado, assim. Sim. É uma atividade que acontecer, mas essas coisas Corriqueira, acontecem, né? que é pra de gente, repente, sabe? Ver essas pérolas, né? Vamos chamar esse menino pra pra mais de perto ali, né? Que então, legal, assim, o convite realmente é para que as pessoas
tem a oportunidade, né? Porque a gente fala assim, o que eu vou fazer lá? Não conheço ninguém, Sim. né? Não é que nem a gente, deixa a gente entrar, né? Deixa a gente participar e tal. Mas assim, a gente não vai te pedir nada, né? Pode ir lá. Pode ir lá sem compromisso nenhum, só para sentir e tranquila. conhecer. Né? Até certeza. porque as pessoas falam, tá no Jardim Amazônia. Hoje o Jardim Amazônia tá no centro. Tá no centro do Sorriso hoje. Uhum. E quando chega lá, não tem a proporção do tamanho. Não tem. Meu pai mesmo, aquele dia, falou que eu não imaginei que tivesse nessa proporção. Hoje a gente tem todo reformado, né? Agora no final do ano, pro ano que vem, a gente pretende pintar tudo de novo, porque a manutenção acontece. Mas assim, a cozinha é uma cozinha maravilhosa. Sim. Né? Enorme. Toda industrial. Tem tudo que tem de equipamento lá é dos melhores. As salas de aula, tudo climatizado. Sala de música. Sim. A sala de música já está ficando pequena, né? Sim. Tá cabendo todos pequena. Os músicos. É uma percussão gigantesca que hoje mais de 70 tocam, né? Quando às vezes a gente consegue levar todo mundo para uma apresentação. E hoje, até só para pegar o gancho, quem, por exemplo, para levar as crianças para uma apresentação, de repente, uma empresa, né? Enfim, alguém que gostaria de convidar ou no evento. É só entrar em contato na manhãzinha que vocês organizam e as crianças vão. Às vezes nos ajuda com o transporte, porque é o mais complicado, com certeza. Né? Levar as crianças. Sim. Mas eles adoram. Eles né? acham eles já máximo, foram tocar né? em fazenda. Né? Legal, então, assim... nos nossos eventos também já tocaram. Dia de campo eles já foram. Dia de campo. Olha que bacana, hein? E eu falei assim, vocês estão tocando em tudo, né? Estão ficando famosos já. Então, pode entrar em contato com a gente, sim. Né? Só a gente organizar o horário deles e tal. Agora eles vão entrar de férias, né? Agora em dezembro. Mas, assim, o convite é esse. Vai lá sentir essa energia, né? Porque... Aí depois a gente conversa. Né? Aí depois a gente conversa. Aí depois a gente conversa. Isso aí. Pegando esse gancho da Nádia, quero deixar, assim, é uma das coisas que a gente percebeu. Sei que a gente está às vésperas de um momento único aí, às vésperas do Natal, e sempre a gente fica preocupado com o que vai dar. O que a gente tem percebido lá que é a qualidade do tempo, não é a quantidade. Tem gente que fala, mas não tem tempo. Cara, seja intenso no tempo que você tiver. Sim. E se dê de presente a alguém. Cara, não tem quem não precisa tanto de você como teu filho, tua esposa. Talvez você está numa rotina louca aí. E pode dar tudo, mas falta você. Então eu gostaria de convidar você a voltar para casa. Nessa semana, nesse dia, nessa noite, e crie o simples de uma brincadeira como essa, que foi uma brincadeira. A gente percebeu que esse menino tinha algo acima da média. Talvez você tenha um talento dentro de casa e não percebeu. Alguém vai perceber. E muitas vezes a gente não sabe para onde vai levar. Exatamente. Então assim, faça, brinque. Eu falo assim, tem pais que têm tudo e dá tudo. E os filhos não o respeitam. Eu sempre gosto de citar um menino que o pai dele caía lá há tempos atrás. O pai dele não tinha limite, sempre quando bebia caía e ele ajudava a mãe a buscar o pai. E aí eu, numa pergunta lá com as crianças, achei que esse menino ia até se envergonhar de falar. Sim. Todos os outros falaram dos pais sentados. Quando eu perguntei para ele, ele levantou, mas com entusiasmo. Ele falou, meu pai, cara, ele rema no barco igual um herói. Eu fiquei abismado. Porque o que faz ele respeitar o pai e não ver os defeitos do pai é a admiração que ele tem por ele. Então não adianta o que você tem. Se o teu filho admira as tuas qualidades, ele te respeita. Você pode ter tudo. Se ele não te admirar em nada, porque é conexão. É conexão, totalmente. Né? Quantos pais aí que não tem essa conexão com os filhos? Então, assim, você precisa de tempo, de qualidade, para que você... Eu acho que experimente o maior tesouro que Deus deu. Eu acho que a gente está aí às vésperas de preparar nossa manjedoura. Talvez alguém nem pensou nisso. Está pensando no videogame, está pensando no carro, numa viagem. No presente, né? A maior viagem, acho que ele está com você. Né? Dá essa viagem pro teu filho, daí né? Eu vi aí alguns pais passeando de bicicleta, dá algo que é sua presença. É dele, não é teu. É só dar a presença, né? Entra primeiro no mundo dele e viva essa experiência que você vai ver ser transformadora para você. A gente vive isso todo dia, diariamente. E é o simples, né, Cléo? É o simples. A gente tem falado isso sempre. 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 Você não precisa é o básico. pagar nada, só se deleitar com o teu filho.
Eu tenho netos, né, cara? Elas vão lá que eu ponho só um pano em cima da cadeira para fazer uma tenda. Debaixo ali, ela conta história para mim. E ela fica baixinho, porque ela imagina as coisas. A imaginação. E quando você deixa isso acontecer, cara, é inesquecível. Isso aí... Marca. Né? Então, assim, essas qualidades de tempo vai fazer teu filho ser seguro, ele equilibrado, ele dizer não para um monte de coisa, porque ele te ama, ele vai te respeitar. Nada e ele vai lembrar de o que impuro ele vai aprendeu dentro de envolvê-los. casa, Então, assim, com certeza. não precisa de muita coisa, só o simples. Só de você mesmo. Né? Se isso doe, aí. se dê de presente, ame, sem medida. E preparando esse final, a gente vai fazer essa oração, que é assim, até para a gente pensar. Porque a gente começou essa oração, o Fernando trouxe, daí a gente foi montando o processo. E aí a gente fez durante uma semana e parou. E eles reagiram e falaram, cara, a gente quer isso daí porque fez nós pensar. Sim. Parou de brigar no campo, parou de se comportar mal, começou a ver que eles precisavam ter atitudes, passos seguros e firmes. E ela é bem simples. Eu não sei se nós vamos fazer junto, vocês repetem, como que nós vamos fazer. Ele faz assim, ele fala e a gente repete. Isso, vai lá, porque esses dias nós temos até a nossa festa de confraternização, o Fernando fez a oração. E ela cabe em decorei. qualquer lugar, né? Sim, e não tem cunho religioso algum. Sim, não. São palavras que, como o Fernando falou, são palavras fortes, Sim. palavras de amor, lá, né? de fé, que foi criada lá dentro, Sim. nesse ambiente de amor que existe lá. Sim. Então vai lá que nós repetimos, Cleovis, pra gente. Que no meu andar, Que no meu andar, o Senhor evangelize. o Senhor evangelize. Que no meu agir, Que no meu agir, o Senhor se manifeste. o Senhor se manifeste. Que no meu jeito de ser, Que no meu jeito de ser, o Senhor cure e liberte. o Senhor cure e liberte. E que nas adversidades, E que nas adversidades consiga eu consiga eu ter as mesmas atitudes ter as mesmas atitudes que Jesus teria estando no meu lugar. estando no meu lugar. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Amém. É forte, É esse forte, final é forte. É forte, que a diversidade... As mesmas atitudes que Jesus teria. E aí, na primeira, às vezes, na primeira coisinha que acontece ali, um desentendimento, uma discordância de uma opinião, a gente esquece. Sim, esquece. Então, eu falo que é repetição. É repetição. É repetição, 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 para que, como você falou antes, a gente consiga mudar hábitos. Sim. A mudança de hábito traz, sim, mudança de comportamento. E esses dias eu ouvi, não, mas mudar o comportamento é praticamente impossível de alguém. Eu falo que não, eu acredito. Eu não mudo o comportamento de ninguém, com certeza. Mas a pessoa querer mudar o comportamento, de repente, através de uma palavra que ela ouviu, que de repente foi proferida por nós, na mãezinha, nas nossas empresas, isso sim faz com que ela queira muitas vezes e com certeza eu acredito muito. A influência do ambiente. A influência do ambiente que é isso que a gente faz que as pessoas mudem sim, comportamentos melhorem e esse é o nosso propósito. Sim. Todos vocês já ouviram eu falar várias vezes isso, eu acredito cada vez mais que a nossa única missão, nosso propósito é isso. É nos transformarmos e também contribuir com a transformação das outras pessoas, do mundo, fazendo a nossa diferença, plantando a nossa sementinha. E se a gente conseguir, de alguma forma, através de uma influência positiva, então eu acredito que as redes sociais, elas precisam ser mais utilizadas para isso. Sim, para o bem. Para o bem. E muitas vezes parece que nós remamos contra uma maré, porque não que a gente não veja o bem nas redes sociais, mas muitas vezes a construção do material lá dentro, do ter, está cada vez mais distante do ser. Sim. Então, eu pretendo, sim, cada vez mais levar esse tipo de mensagem. Usar o que a gente tem de bom, de poderoso, de chegar, a gente pode chegar no mundo inteiro hoje, né? Com mensagens. Então, levar essas mensagens, sim, de amor, falar de amor dentro das organizações, falar de perdão dentro das empresas, num treinamento, numa reunião de empresa, falar da importância de perdoar um pai, de perdoar uma mãe, de se conectar, de amar o seu próximo, cada vez mais. E nós precisamos fazer isso para que a gente possa deixar o mundo melhor do que encontramos. Inclusive para todas essas crianças que hoje fazem parte da Mãezinha do Céu. E eu tenho certeza que já estão sendo, muitos já estão no mercado de trabalho e estão sendo grandes agentes transformadores. Sim.
Então, obrigada pela participação, pelo bate-papo gostoso. Muito bom. E que a gente possa fazer outros. A gente achou que ela não ia convidar a gente. Nunca, né? Essa nossa amiga famosa. Até parece. Para nós é uma honra estar aqui. Que ela vai convidar Até a gente? parece, né? E a gente precisa, assim, como eu falei, levar mensagens assim cada vez mais, através das redes sociais mesmo, através de live, através de podcast, através de postagens, porque sempre vai tocar o coração de alguém. E a mãezinha vem tocando o coração de muitos. E quando eu te ouço, Cléo, eu falo que eu saio da conversa muito melhor do que eu entrei. Então, parabéns pelo teu trabalho, pela tua iniciativa, por ter iniciado esse projeto. Parabéns para a Nádia, que já está aí no segundo mandato, né, Nádia? Quem sabe terá o terceiro? Não, né? e é esse agente transformador é louco. Eu sou parte daquilo que eu convivo. Eu acho que essas referências que Deus deu, essa graça de eu conhecer e de me apresentar, e do respeito que eu tenho, né, de vocês para comigo, não tem. Porque antes eu andava de cabeça baixa, mesmo dentro de outro nível aí. E hoje eu me sinto igual, pertencente, família, irmãos. O Marco, né, o esposo da Nádia, é um irmão para mim, cara. Tem hora que ele também tá deixando a barbicha crescer. Vocês é irmão. E agora são irmão sim, de verdade. Cara. Eu falo sim. Porque a nossa conexão é muito boa, o respeito que tem um pelo outro. E sempre um ajudando, nunca diminuindo, fazendo o outro se elevar. Isso é fantástico. Então, não tem palavras para dizer a importância que foi. Eu falei pro teu pai, para você, aquele dia quando vocês foram na Mãezinha do Céu. Como posso pagar? É só vindo e mostrando que o sim de vocês lá, o acreditar em alguém que estava num processo de mudança, os resultados que são hoje. Então, assim, não tem como não se deslumbrar com isso, né? Então, obrigado. Obrigado por me amar, porque é isso que eu devolvo hoje, né? Essa troca de amor mesmo, né? Com então, certeza. Assim, ninguém dá o que não tem. Então, é necessário Acredito nisso mesmo. Então, obrigado pelas pessoas que estão à minha volta, as pessoas que caminharam comigo, que eu creio que vão caminhar eternamente, porque eu olho, assim... Você só morre quando é esquecido, né? Você tem um treinamento que você deu para nós lá e terminou com uma música da Beyoncé lá. O mundo precisa saber que eu estive aqui, eu deixei minhas marcas, eu amei, eu vivi, eu entreguei, eu deixei, né? Então isso eu também quero deixar. Já deixei cicatrizes demais lá atrás. Agora vamos deixar marcas positivas. Vamos deixar marcas positivas. E é tão prazeroso para a gente quando a gente, né, serve. Tem um irmão meu, assim, que eu conheci ele num projeto, quando eu iniciei lá no AA, ele todo dia vai pegar comida, já um idoso, e algumas vezes ele chora, porque nem a família dele faz o que a gente faz por ele. Não é porque eu posso, é porque todo o ambiente favoreceu para que a gente pudesse oferecer isso aí hoje. É só uma marmita, e tem saciado não só a fome, mas carinho, respeito, gratidão, muito e tem além. feito ele ter uma sobrevida, porque poderia estar na depressão. Então, é um ato, só muda tudo. Né? Então, a gente ia terminar com a oração, a gente continua, mas fica aí a minha gratidão a todos. Eu falei que assunto não fala. Não. E é vai tanta ter o episódio 2. Vai ter, vamos ter vários episódios, igual série de Netflix. Né? Começamos a primeira temporada, o primeiro episódio. Mas obrigada, então, gente. Obrigada mesmo por ter aceito o convite, ter disponibilizado o que é de mais precioso que a gente possui, que é o tempo de estarem aqui. A gente sabe o quanto que a gente vive no momento de bastante, vamos dizer assim, de muitas tarefas, né? Sim. E a gente consegue ainda dispor do nosso tempo para trocar ideias, para deixar recados e né, para outras pessoas também. Então, muito obrigada. Obrigada. Gratidão. Clévis não tem noção, né, do que ele também proporciona para nós, né? Não. Porque nós também somos muito gratos. Eu falo, eu fico horas desse propósito dele, né? Então, a gratidão é recíproca e isso aí. Obrigada. Temos muito para construir. E vamos terminar com uma frase que a gente sabe, 2 palavras apenas, né? Sigamos juntos. E quem quiser seguir conosco está convidado. A Mãezinha precisa de muito mais pessoas ali envolvidas para que o projeto se perpetue. Esse é o objetivo, que não tem um fim, que apenas continue evoluindo cada vez mais. Então, sigamos juntos. Eu deixo aqui o convite para quem quiser também seguir conosco. As portas da Mãezinha do Céu estão totalmente abertas. Muito obrigado e até a próxima.
Amém.